Complementando o que a Aline falou das comorbidades, caso você esteja assistindo e você não saiba, comorbidade é quando, além do espectro autista, a criança tem um outro comprometimento, um outro transtorno, um outro déficit, né? Ou até mesmo altas habilidades também. Então, nem sempre, às vezes, a Aline colocou muito bem em relação de que nem todos os que têm os espectros são iguais. São pessoas diferentes. Tem uns que têm, além do espectro, tem déficit intelectual, outros têm altas habilidades, outros têm TDAH, outros têm dislexia como comorbidade, ou seja, como se fosse um transtorno junto com o outro. E aí a gente chama isso de comorbidade. Então, mas nem todos têm a questão de comportamento também. Nem todos não gostam de toque. Tem autistas que gostam de abraço, que gostam de um aconchego, de um carinho. Então, não é algo... não tem um padrão para todos. Existem algumas particularidades que são próximas, que eles normalmente têm, mas isso não é um padrão, porque nós somos seres humanos. Então, nós nos comportamos de maneira diferente. Exato. E aí, Aline, como foi essa descoberta de autismo do Bernardo? Com quantos anos foi? Qual a idade do Bernardo hoje? Como foi receber essa notícia? Porque eu acredito que não seja fácil esse recebimento como mãe, eu sou mãe também. Então, gostaria que você relatasse um pouquinho essa sua experiência. Tá bom. Bem, começou no básico mesmo, na chamada pelo nome, que ele não atendia, né? A primeira coisa que a gente quer, que a gente pode atrair a atenção do nosso filho é o nome, né? A gente quer que ele se reconheça pelo nome e atente ao chamado do nome. E realmente eu chamava pelo nome e brincava, tentava todas as alternativas e ele não atendia. Outras coisas que foram assim chamando a minha atenção, isso, assim, claro, chamou a minha atenção porque eu, dentro da área da educação, eu estudei sobre essa questão, então veja que eu sou de uma área que estuda essas questões de aprendizagem, questões neurológicas, que entram um pouquinho, né, dentro da minha área, eu consegui perceber alguma coisa, né? Imagina uma pessoa que está totalmente fora desse contexto. Eu sempre penso nisso, por isso a minha intenção de sempre levar informação. Mas o primeiro realmente foi o chamamento, o nome, contato visual ausente, ele fazia muito pouco contato. Quando eu amava, ele fazia pouco contato comigo, pouco contato visual. Ele tinha fixação por objetos girando, ele ficava assim por horas olhando o ventilador girar, né? Outras coisas eram brinquedos que ele enfileirava, alguns brinquedos. Isso eu só vinha percebendo, eu vinha observando essas atitudes dele, mas ainda assim, ser o meu filho, por eu ainda também não perceber as características do autismo em bebês, né? Porque uma coisa é a gente estudar um pouquinho as características do autismo numa criança em idade escolar. Outra coisa é a gente perceber recém-nascido, que é muito diferente, né? E até porque nessa idade existe uma questão de que as crianças elas estão passando por um processo de desenvolvimento e uma criança típica pode muito bem ter alguns comportamentos muito parecidos com uma criança atípica, né? Que é o como chamamos os autistas com questões neurológicas, autista, por exemplo, chamamos de atípico, né? Ou neuroatípico, e pessoas sem questões neurológicas típicas ou neurotípicas. E
essas questões todas de não se envolver, não interagir, já mexiam comigo. E uma certa vez eu mencionei a questão de suspeitar do autismo. Mas, assim, não me senti confortável. A família também não se sentiu confortável com essa informação. E eu deixei para lá. Só que num dia, escola, o Bernardo estava lá na creche, ele entrou para a creche aos 4 meses, porque eu precisava tirar a carteira de motorista. E aí ele ficava meio período. E aí, um dia desses, a professora me chamou. E ela disse o seguinte, mãezinha, a gente estava percebendo uma questão, Bernardo, que um objeto caiu no chão, muito estridente. Todas as crianças olharam, menos ele. E aí, que isso já vinha chamando a nossa atenção, só que hoje nós ficamos muito mais atentas. E a gente gostaria de indicar que você fosse a um otorrino para verificar essa questão auditiva do Bernardo. E aí, nesse momento que elas me falaram, eu já sabia que não era questão auditiva. Eu já sabia que era o autismo. Por quê? Porque quando a gente estava em outro ambiente, por exemplo, e lá na sala estava tocando a música da Luna, começava o show da Luna, ele ficava todo oriçado, né? Se mexendo, contente. E ele estava ouvindo o show da Luna começar. Então, eu sabia que não era uma questão auditiva. Eu sabia que era comportamental e apontava muito para o autismo, né? E foi dessa maneira que eu descobri. Você tem uma segunda pergunta nessa ou é só da descoberta mesmo? Da descoberta e como é que foi isso, receber o laudo, né? Porque, principalmente na escola, só é considerado, só é aceito, né? As suspeitas da mãe não são levadas em consideração. Tem que procurar um médico especialista para fazer toda a análise e dar o laudo. Como foi esse recebimento do laudo? Com que idade foi? Quando isso aconteceu? Perfeito. É muito bom você falar sobre essa questão do diagnóstico, Kátia, porque eu digo que eu poderia até dizer feliz que o meu filho foi diagnosticado precocemente e que bom que ele conseguiu se desenvolver, mas eu não digo isso tão feliz. Por quê? Porque nós conseguimos um diagnóstico através das minhas informações, através de informações da escola, mas muitas pessoas dependem do SUS e os pais, eles não têm obrigação de ter esse conhecimento, né? Então, eles levam suspeitando, alguém falou com eles que o filho deles está diferente. Às vezes, nem os próprios pais identificam essa diferença nos filhos, né? Então, alguém falou com eles e eles encaminham o filho para um médico. Qual médico? Não sabe. Então, neurologista, um neuropediatra, desculpa, um neuropediatra, né? Ou um psiquiatra infantil. E aí que essa demora pelo SUS, por exemplo, é muito grande para um diagnóstico. E não só pelo SUS, até particular. Mas o diagnóstico do Bernardo, como já tinha todo esse cenário, né, de suspeitas, e eu inicialmente levei ao otorrino para tirar todas as dúvidas, fez todos os exames auditivos e nenhum problema assim que indicasse todos esses comportamentos suspeitos. Eu levei direto a uma psiquiatra infantil e aí ela encaminhou o Bernardo imediatamente para as terapias. O diagnóstico não foi imediato, ele saiu com 2 anos e pouquinho, 2 anos. Mas desde o princípio ele já estava fazendo musicoterapia, que é outra coisa que eu digo isso, que foi um benefício para o meu filho,
já que ele conseguiu se desenvolver, mas infelizmente terapias que possam realmente beneficiar de forma contundente uma pessoa autista, de forma global, completa, as terapias são muito caras, e a questão é como que essas famílias conseguem proporcionar isso para os autistas, para essas pessoas autistas, né? É realmente algo que eu tento, da minha forma, com as informações, trazer informação às pessoas, eu tento, de alguma forma, ajudar, né, com o que eu conheço. Mas que realmente as famílias, elas precisariam de muito mais suporte. Suporte psicológico, suporte financeiro, suporte social, total, né? Uma rede de apoio, porque realmente são questões assim muito fortes para quem chega do nada nesse mundo assim tão desconhecido, né? Ainda hoje, que é o autismo. Uma coisa que você falou que é importante, que é a respeito do diagnóstico precoce. Porque que bom, assim, né? Bom, eu não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas que foi cedo. Porque ele ainda foi com 2 anos, não foi que você falou? 2, 3 anos? Então, 2 anos e meio. Então, e aí, quando eu atendo as crianças que, na avaliação psicopedagógica, eu identifico que a criança tem indícios de autismo e peço para o encaminhamento, às vezes as crianças já têm 8 anos, já têm 9 anos, 10 anos, e ela, além do espectro, às vezes tem outras comorbidades, e aí a criança não avança na escola. E aí, às vezes, acontece muito da criança ser uma criança grande, mais velha, numa turma de crianças menores, porque ela não conseguiu acompanhar. Então, nós temos mesmo que debater essas questões para que as oportunidades sejam para todos, né? Que é uma questão que compromete a vida social, educacional da criança. Então, isso precisa ser visto, né, pelas autoridades também, de dar uma atenção a essas crianças, porque elas ficam prejudicadas, porque quanto mais velhos eles vão se tornando, aí vem a vergonha de ser o grandão na turma. Então, a criança acaba passando por questões também psicológicas de constrangimento na escola. Então, é importante o diagnóstico precoce, ele é muito importante para até mesmo para os pais saberem o que fazer, porque às vezes não sabem, muitas vezes chega com um discurso, às vezes, de um consultório, dizendo que a criança é preguiçosa, e às vezes não é. A maioria dos casos que eu atendi não é preguiça, é porque realmente a criança tem alguma questão que ela não consegue aprender. E é muito difícil também para os pais receber assim, a notícia, né, de que o filho dele tem alguma questão. E outra questão também que você falou a respeito da equipe multidisciplinar, que no caso, Bernardo faz musicoterapia, faz atendimento psicopedagógico, então tem esses acompanhamentos que, com certeza, facilitam e flexibilizam a aprendizagem e o desenvolvimento dele. E, realmente, isso não é algo barato, é algo custoso e que também deveria ser mais observado.